O próprio Davi chama ao Cristo de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. Daqui a pouco nós vamos ler então Marcos 12, 35 a 44. A identidade e as ações de uma pessoa são definidas por quem ela serve. Embora a palavra Senhor, e hoje nós vamos falar sobre o senhorio supremo de Jesus, embora a palavra Senhor evoque imediatamente a ideia de um senhor de escravos, né? Quando a gente escuta essa palavra Senhor, logo nós imaginamos talvez um senhor de escravos, que é uma imagem que por questões históricas todo brasileiro aprende a odiar e a rejeitar. A realidade é que o significado da palavra Senhor é muito mais do que essa que a gente já liga com um senhor de escravos. A palavra Senhor, ela possui diversas conotações. E para que a gente possa entender o assunto do texto de hoje, é importante a gente entender que tipo de senhor e senhorio nós estamos tratando nesse texto de Marcos 12. Algumas diversas conotações. Primeiro, tratamento respeitoso. Quando você chega em um restaurante e aí esqueci o nome, o garçom chega para você, né? Senhor, como vai e tal? Você prefere algum lugar? Ou você chama o garçom de, ei, senhor, vem aqui, ei, tem esse tratamento respeitoso, de uma forma cortês, que às vezes você nem conhece aquela pessoa, mas você já chama ela de senhor. Não é esse senhor que nós estamos tratando aqui. Tem a respeito de idade, que é frequentemente usado com um tratamento respeitoso para pessoas mais velhas, especialmente os idosos, ou o seu pai, quando você chamava o seu pai de senhor, como no passado, se você chamasse seu pai de você, você apanhava do seu pai, você tinha que tratar como senhor. Então, muitas famílias, talvez a sua família, seja assim também. Ou no sentido de autoridade. Então, em seu sentido mais profundo, refere-se a alguém que detém posse ou autoridade sobre algo ou alguém. Na Idade Média, existia o senhor feudal, que era um nobre que possuía vastas terras e exercia poder sobre os vassalos e servos. Essa relação nem sempre era uma relação de escravidão, mas sim de uma forte hierarquia, onde o senhor funcionava como detentor de terras e empregador, e muitas vezes pagando os trabalhadores, os seus servos, com provisões e com comidas. Atualmente, o termo senhor ele foi amplamente substituído, quando nós nos referimos à questão de trabalho, como o chefe ou o patrão, né? Então, justamente para se distanciar dessas conotações escravagistas. Contudo, a essência da relação de subordinação entre o trabalhador e o seu patrão, ela continua a mesma coisa. O chefe, o patrão, é o seu senhor naquele contexto. Como trabalhador, você deve seguir as diretrizes e ordens de quem está o empregando. A desobediência a essa autoridade moderna resulta na penalidade máxima de um trabalho, que é a sua demissão. Então, por mais que nós não chamemos mais o nosso patrão, o nosso chefe, de senhor, mas a ideia aqui que é trazida como senhor é justamente essa. Alguém a quem você presta contas, alguém a quem, se você não desobedecer, você será punido. E você tem que dar total obediência a esse alguém. Então, quando você reconhece alguém como seu senhor, o cerne da sua declaração é a obediência total. Muitas vezes, essa implicação, então, ganha dimensões profundas e, às vezes, contraditórias. Principalmente
quando nós falamos em relação a Cristo ser o nosso Senhor. Nós cantamos canções e escrevemos poesias, nós estampamos esta frase no para-brisa de um carro ou no para-choque de um caminhão e colocamos até em nomes de igrejas a seguinte frase: Jesus Cristo é o Senhor. Mas o que de fato significa dizer que Jesus Cristo é o Senhor na prática? É muito fácil colocar Jesus Cristo é o Senhor, mas o que de fato isso significa? Se o termo Senhor exige obediência inquestionável, a pergunta que se faz é: a nossa prática de vida reflete essa declaração de submissão a Cristo como nosso Senhor? Estamos realmente dispostos a obedecer Jesus em tudo? Estamos realmente dispostos a chamar Jesus de Senhor e obedecer Jesus em tudo aquilo que Ele nos manda? Perceba, o que nós faremos hoje é que Jesus não é um mero guia. Jesus não é alguém a quem você segue para receber alguns conselhos. O que nós declaramos como cristãos e que nós cantamos é que Jesus é o Senhor. E se Ele é o Senhor, como que a sua vida tem refletido essa declaração na prática? Para entendermos isso, então, nós vamos olhar para esse texto de Marcos 12, 35 a 44. E vamos aprender que se Cristo é o Senhor de nossa vida, então devemos obedecê-lo e assim oferecer tudo o que nós temos. Vamos ver esse texto de Marcos 12, 35 a 44, que diz assim: Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Cristo de Senhor. Então, como ele pode ser o filho de Davi? E a grande multidão ouvia com prazer. 38. E ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e de saudações nas praças, buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares dos banquetes, devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. 41. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes. Porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Até aqui a palavra de Deus. Pai querido, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações para entendermos o real significado de Jesus Cristo ser o Senhor de nossas vidas e que a nossa vida reflita esta verdade eterna. Em nome de Cristo. Amém. O clímax do ensino de Jesus é marcado pela sua suprema autoridade.
após dialogar com o escriba sobre o maior mandamento, como vimos na semana passada, e com todos os seus opositores silenciados, como vimos então neste último domingo, Jesus toma a iniciativa e lança uma pergunta decisiva sobre a sua identidade. Nós vamos dividir então nosso texto em 2 pontos. Primeiramente, a verdade inevitável. Jesus é o Senhor. Dos versículos de 35 ao 37. A verdade inevitável, Jesus é o Senhor. 35 ao 37. E a segunda parte do nosso texto, nós vamos ver sobre 2 respostas diante do Senhor Jesus. 2 respostas diante do Senhor Jesus, de 38 até o 44. Primeira parte, então, do nosso texto, a verdade inevitável. Jesus é o Senhor. Marcos 12, 35 ao 37. Jesus, ele se dirige aos escribas e à multidão com uma questão que, à primeira vista, parece contradizer a própria fé judaica. Ele faz a pergunta, então, aos escribas: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Por que Jesus levanta esta dúvida? Afinal, Jesus é inegavelmente descendente de Davi. Ele de fato é filho de Davi, conforme atestam principalmente as genealogias, como descrito lá em Mateus 1, comprovando que na genealogia Jesus era filho de Davi. A pergunta feita por Jesus, aqui em Marcos, é uma jogada de mestre, que desmantela a teologia superficial dos escribas. Ele não buscava anular a sua linhagem histórica. Ele é, de fato, descendente legal de Davi, e todos sabiam disso. Mas ele questiona aqui a suficiência e a profundidade deste título, filho de Davi, para descrever adequadamente a sua identidade divina. Para a maioria do povo judeu e para os escribas, esse título, chamado Filho de Davi, carregava uma forte conotação messiânica política e nacionalista. Ou seja, o Messias esperado era imaginado explicitamente como um herói humano, um poderoso rei ungido, um rei filho de Davi que viria para estabelecer o trono de Davi para todo sempre. Eles chamavam então este rei ungido de Mashiach, que é traduzido para nós, né, o Messias ou o Cristo, que significa literalmente ungido. Então, Messias e Cristo, que são o mesmo nome, né, um em hebraico, outro em grego, literalmente é ungido. Literalmente é ungido. O que esse rei ungido para eles deveria fazer? Primeiramente, ele restauraria a soberania terrena de Israel, assim como Davi fez. Então, ele ia restaurar a terra de Israel e tomar o poder. E segundo, ele lideraria militarmente a nação, expulsando o poder romano, que era o poder opressor daquela época. E terceiro, ele estabeleceria um reino visível e geográfico da glória judaica. Então, o que os judeus esperavam do Messias? Eles viam o Messias apenas como um poderoso homem, um sucessor de Davi, e não como um Deus encarnado, e não como o Senhor da vida deles. Jesus, então, ele move a discussão do plano terreno para o plano divino, desafiando seus opositores a confrontarem as próprias escrituras sagradas que eles diziam que conheciam. Ele cita, então, o Salmo 110, versículo 1, mais especificamente aqui.
Salmo 110 inteiro, ele é um texto reverenciado e inegavelmente messiânico. Ou seja, é um texto que todo o Salmo 110, ele vai falar sobre Cristo. Vai falar como que Deus vai colocar o poder sobre o Messias, vai colocar os inimigos debaixo dos pés do Messias, o Messias vai ter o domínio, esse Messias, ele é sacerdote não segundo a ordem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Então isso também é comprovado lá em Hebreus, que vai falar sobre isso. E esse Messias vai ter o domínio sobre os seus inimigos. Então, a ideia aqui que os próprios escribas acreditavam era: este é o Messias que estamos esperando, o Messias dos Salmos 110. É esse Messias que esperamos, um Messias que virá para estabelecer o trono de Davi, que virá para colocar os nossos inimigos debaixo dos seus pés. No português, no entanto, aliás, voltando um pouco a isso, existe duas palavras aqui no Salmo 110:1, em que diz assim: o Senhor disse ao meu Senhor. O Senhor disse ao meu Senhor. Como Jesus, ele diz aqui em Marcos 12, ele referencia esse texto, em que ele fala assim, versículo 36, se você quiser acompanhar. O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então, quando é dita essa palavra, está falando sobre o Messias. Deus vai falar para o Messias que ele vai colocar os inimigos debaixo dos pés. No entanto, tem algo importante aqui, que é essa primeira frase que Jesus quer chamar a atenção, em que está escrito: disse o Senhor ao meu Senhor. Ao meu Senhor. No português, não tem como a gente entender muito a diferença aqui dessas palavras. Ficou igual, ficou Senhor e Senhor. Diz o Senhor ao meu Senhor. Mas no hebraico, que é a língua original aqui do texto do Salmo, do Antigo Testamento, as palavras são: disse Yahvé, Yahweh, ao meu Adonai. São duas palavras diferentes. Não é disse Yahvé ao meu Yahvé. É disse Yahvé, que é o nome de Deus. Então disse Deus ao meu Adonai, ao meu Senhor. Adonai, a palavra significa Senhor. Senta-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos com estrado dos meus pés. O dilema teológico apresentado por Jesus, ele é absolutamente devastador para o pensamento dos escribas. Por quê? Ele está dizendo: o primeiro Senhor, Yahvé, é o nome sagrado de Deus Pai. O segundo Senhor, que é Adonai, é o termo que implica posse, mestria e autoridade absoluta de Deus. Ele é o Senhor sobre tudo. Então a questão central de Jesus aqui, eu sei que talvez seja um pouco longa essa parte, mas é importante nós entendermos. A questão central de Jesus aqui é o seguinte: se Davi, o grande rei, chama o Messias de meu Senhor, que é Adonai, como pode o Messias ser apenas um descendente, um filho, em um sentido humano e inferior? Você não chama, a ideia aqui é que na hierarquia familiar e social judaica, e até mesmo nos tempos de hoje, nenhum pai chama o seu filho, ou um vô chama o seu neto de senhor. Você não vai ver isso. Aqui no Piauí é interessante, e para mim eu acho até estranho, mas a gente se adapta até a essa questão, que às vezes a mãe chama a sua filha de mãe, né? Mãe, pega isso aí para mim. E a própria mãe chama a filha de mãe, ou o pai chama o filho de pai, né? Papaizinho, pega o negócio. Tem essa questão que algumas famílias fazem isso. Mas não é dizendo que, de fato, o seu filho é o seu pai. Não é isso. Você não vai chegar para o seu filho e falar assim: Senhor,
ó Senhor, o que você quer comer hoje? Você não vai dizer isso. Né? Tem alguns pais que fazem isso na atitude. Mas nenhum pai, né, com consciência boa, vai chamar o seu filho de Senhor. Todo filho tem que chamar o seu pai de Senhor. Então isso é uma coisa natural. Quem é a autoridade? A autoridade é o pai. Então o que Jesus está questionando aqui é o seguinte: como que Davi está chamando o seu filho de Senhor? Por que Davi faz isso? Como pode Davi chamar o filho de Davi de Adonai, de Senhor da minha vida? Então tem alguma coisa mais profunda. O que Jesus quer comprovar aqui para eles é que o Messias não era apenas um sucessor humano, mas uma entidade, um ser pré-existente e divina. Jesus é antes de Davi. E é por isso que em outro momento Jesus diz que ele era antes de Abraão. E quando nós lemos em Hebreus, nós vamos descobrir que o texto de Hebreus completo, inteiro, no começo ao fim, ele vai dizer que Jesus, ele é maior do que Moisés, que Jesus é maior do que os anjos, que Jesus é segunda a ordem de Melquisedeque, que Jesus é superior e ele é antes. E é por isso que João vai nos ensinar que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Jesus estava com Deus desde o princípio. O que Jesus quer ensinar aqui é que o Messias é superior a Davi em natureza e autoridade. Jesus demonstra que o Cristo não é somente um rei humano que viria depois de Davi, mas sim o Senhor eterno que existe antes de Davi, está um patamar de igualdade com o Pai, com o Yahvé. Yahvé disse a Adonai, Deus disse a Jesus. Eles têm a mesma autoridade. Esta é a prova definitiva da natureza divina de Jesus, que vai além da realeza humana. Ele é descendente real, filho de Davi, cumprindo a profecia humana de linhagem, mas ele também é o governante divino, o Senhor de Davi, revelando sua essência eterna e celestial. O Messias precisa ser mais do que um grande homem. Ele deve ser o Deus encarnado, capaz de sentar à direita do Pai, o lugar da suprema autoridade e poder, para exercer domínio cósmico sobre todos os inimigos de Deus, conforme este salmo promete. Essa revelação, meus irmãos, de autoridade infinita, é o fundamento da nossa fé. A confissão Senhor Jesus, Kyrios Jesus, não é um mero título de honra para Jesus. Não é um mero respeito. Não é um garçom chamando o seu cliente de Senhor. Não é um filho chamando o seu pai com respeito de Senhor. Mas é uma declaração de submissão e reconhecimento de que Jesus é Deus. Ao dizer Senhor, o crente está reconhecendo que Jesus é o Adonai mencionado por Davi. Como Paulo afirma, lá em 1 Coríntios 12, versículo 3, que esta é uma verdade que exige uma intervenção divina, transcendendo a capacidade meramente intelectual. Paulo diz em 1 Coríntios 12, 3, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Não tem como uma pessoa dizer que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor, se o Espírito Santo não revelar para aquela pessoa. O Espírito Santo revelou isso para Pedro, quando Pedro confessou Jesus como Senhor. O Espírito Santo revelou isso para Davi, em que Davi
lá no passado, reconheceu que o seu filho seria o Senhor, seria o Adonai. Não tem como uma pessoa dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Somente pela iluminação do Espírito, o homem pode abandonar essa visão limitada e terrena de um Messias rei, de um filho de Davi, e curvar-se diante da autoridade plena do Senhor soberano, que exige obediência de vida. Algumas perguntas, então, para a gente encerrar essa primeira parte. Será que Jesus é realmente o seu Senhor? Será que você considera Jesus como o Senhor da sua vida? O que isso muda na prática da sua vida? O que muda você saber que Jesus é o Senhor e viver com base nessa afirmação? Não somente estampar em algum lugar, não somente colocar como nome de igreja, mas na prática não viver nada disso. Mas o que essa declaração, Jesus é o meu Senhor, o que isso muda na prática? Uma vez estabelecida a verdade de que Jesus é o Senhor e exige submissão divina, o texto bíblico a seguir, versículo 38 a 44, nos apresenta o contraste entre duas respostas distintas à senhoridade de Jesus. Há duas respostas diante dessa verdade de que Jesus é o Senhor, que Ele apresenta então para nós. Vamos olhar então 38 a 44, duas respostas diante do Senhor Jesus. A primeira resposta, versículos de 38 a 40, é o foco em si mesmo. O foco em si mesmo. O contraste entre o Senhor ser o Cristo, que exige tudo, e a vida prática dos líderes religiosos, dos escribas daquela época, é drasticamente exposto nas advertências de Jesus contra esses escribas. Esse texto, se você quiser conferir, ele é praticamente o capítulo 23 inteiro de Mateus. Então, se você quiser conferir toda a fala de Jesus, você pode olhar lá para Mateus 23, de 1 a 36, em que ele dá toda essa advertência contra os escribas. Mas o que Marcos faz? Marcos ele resume tudo isso em um pequeno texto, trazendo então a essência de tudo. O Senhor Jesus condena veemente aqueles que transformam a fé em uma performance egocêntrica. A sua vida religiosa, a vida deles não era um ato de submissão a Deus, mas sim um teatro montado para benefício próprio. A conduta dos escribas era marcada por atos externos que denunciavam um coração totalmente desobediente e totalmente orgulhoso. Algumas coisas aqui. Primeiro, eles amavam a posição de autoridade. Eles amavam os primeiros lugares nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Isso demonstra uma busca incessante por distinção social e hierarquia, uma obsessão por ser reconhecido como superior e não ser reconhecido como Jesus ensina lá em Marcos 10, ser reconhecido como um servo de Deus. Nem o próprio Filho de Deus veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E o que esses homens queriam, e o que muitos líderes religiosos querem, é amor à posição, lugar de autoridade. Segundo, eles buscavam por elogios. Primeiro, eles tinham amor à posição, e segundo, buscavam por elogios. Eles desfrutavam das saudações nas praças,
onde a visibilidade pública de sua piedade trazia a eles prestígio e reconhecimento popular. O valor de suas ações era medido pela reação da plateia. Então eles gostavam de elogios. Já vi pastores que ficaram tristes depois de uma pregação porque ninguém da igreja elogiou a sua pregação. A gente não está aqui pregando para receber elogio de ninguém. Um pastor não prega para receber elogio de ninguém. Um pastor prega para que corações sejam transformados. Mas esses homens só se preocupam com pessoas para chegar e elogiar a sua vida. Eles queriam saudações nas praças. E terceiro, aparência na oração. Praticavam longas orações, não como uma comunhão íntima com Deus, mas como exibições públicas, destinadas a impressionar a congregação com sua suposta espiritualidade profunda. Meus irmãos, a gente vê isso muito na prática. Quando pede a oração para um irmão que quer demonstrar que é espiritual, ele fala de nomes que ele nem conhece, que nem sabe o significado. E uma oração que era só uma oração para a gente almoçar, ele ora tão longo, mas tão longo que o almoço esfria. Isso porque é difícil o almoço esfriar no Piauí, mas a comida esfria. E não nenhum problema com orações longas, mas o problema é que muitas vezes essas orações longas é só para mostrar para as pessoas que ela é mais importante, que ela é espiritual, que ela tem poder. E às vezes, ao invés de ser uma oração humilde, como a oração de Jesus do Pai Nosso, é uma oração tão pomposa, tão cheia de si, que não tem graça e humildade alguma. Essa vida era, em essência, uma performance vazia. Aonde deveria haver devoção, havia apenas encenação. Onde deveria haver humildade, havia vaidade. A hipocrisia deles atinge o seu ponto mais baixo quando o texto diz que eles exploravam as casas das viúvas. Exploração financeira e exploração social. O que acontecia era que os escribas, quando entravam numa casa de uma viúva, muitas vezes eles estavam ali também para resolver um problema social. E o que eles faziam com essas viúvas era, como um advogado, chegava e falava assim, olha, eu posso resolver esse seu caso diante do sacerdote se você me pagar certa quantia. Então a viúva, querendo resolver então a sua situação, talvez de algum recebimento do seu ex-marido ou algo nesse sentido, eles vinham para tentar resolver a situação, mas só para tirar o dinheiro da viúva e empobrecê-las ainda mais. Eles usavam a religião como uma capa para a injustiça social e a exploração financeira. O cerne dessa atitude, meus irmãos, era egoísmo, o orgulho e a sede por status. Em vez de fazer de Jesus o Senhor, que exige serviço e sacrifício, eles faziam do próprio prestígio, poder, riqueza, o seu Senhor. Por isso que Paulo nos diz que a piedade é grande fonte de lucro. Mas diz para Timóteo, mas tu, porém, não viva dessa forma. Há muitos pastores, há muitos líderes religiosos hoje que usam uma vida de piedade apenas para se enriquecerem, assim como esses escribas. A obediência dos escribas era, portanto, estritamente externa e utilitária, motivada apenas pela glória pessoal,
e pelos benefícios sociais que o senhor status oferecia para eles. O culto deles era o oposto do mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas. E era o oposto de amar o próximo como a si mesmo. Eles cultuavam eles mesmos. Eles eram os mais importantes nessa relação. Algumas perguntas então. Será que você não se assemelha a esses escribas? E será que não passa um temor no seu coração de pensar, será que meu coração também não é que nem o coração desses homens? Será que você não vive hoje igual a essa vida dos escribas, uma vida hipócrita? Talvez não com todos esses exageros da vida deles, mas alguma coisa, algum elemento que precisa ser transformado na sua vida. Talvez você se veste tão bem para vir para a igreja, não porque você quer vestir uma roupa boa, mas para que seja elogiado pelos irmãos, para que as pessoas olhem para você e digam, olha como você é espiritual. Talvez o seu tipo de roupa seja somente para mostrar para as pessoas que você é uma pessoa piedosa. Talvez a forma como você se comporta na igreja, falando palavras bonitas, talvez só para alguém te elogiar. Talvez o seu serviço na igreja, querendo servir a igreja, às vezes na direção, no louvor, ou na recepção, ou tantas outras coisas, talvez seja somente para que pessoas te elogiem, para que você tenha uma posição de autoridade. Escutando uma pregação sobre esse tema também, eu achei interessante a fala de um pastor, em que ele disse que toda vez que um pastor sobe no púlpito, toda vez que ele convida um pastor para pregar na igreja dele, o pastor sobe no púlpito, esse pastor vira para aquele outro pastor e diz assim, cuidado, o púlpito é perigoso, esse lugar é perigoso. Porque quando um pastor está num púlpito, ensinando a igreja, está exercendo autoridade. E se um líder, se um pastor, se um missionário, se um líder da igreja não tratar isso no seu coração, a sua liderança, que deveria ser uma liderança servil, se torna uma liderança opressora. Se torna uma liderança de uma autoridade ruim. Será que você não diz, Deus é o Senhor, mas na prática, o Senhor da sua vida é você mesmo? Será que você diz assim, não, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o Senhor. Mas na realidade, na prática, quem é o Senhor da sua vida é você mesmo. Devemos tomar muito cuidado, irmãos, diante dessa resposta de querer servir a nós mesmos. A resposta do foco em si mesmo. No entanto, versículo 41 e 42, 44, 41 a 44, Jesus dá uma segunda resposta, que é a submissão radical e a entrega ao Senhor. A submissão radical e a entrega ao Senhor. E é interessante que esse texto, dessa conversa de Jesus com as pessoas no templo, ela encerra com essa história tão maravilhosa. A gente tem que lembrar, meus irmãos, que quando Jesus entra no templo, ele expulsa os cambistas justamente por estarem roubando as pessoas. E quando Jesus agora está saindo do templo, ele olha que mesmo em um templo corrupto, existe graça. Existem pessoas que vão para o templo para adorar verdadeiramente ao Senhor. Jesus encerra então mostrando a submissão radical e a entrega ao Senhor. É um contraste chocante com a ostentação hipócrita dos escribas. Jesus apresenta agora um exemplo de verdadeira adoração e submissão ao Senhor. A história da viúva pobre. Enquanto os escribas buscavam a glória nos primeiros lugares,
e exploravam as viúvas. Jesus direciona o olhar dos seus discípulos ao gasofilaço, que é o local das ofertas. Né? Então a gente fala desse nome tão difícil, né? O gasofilaço, a qual nós chamamos também aqui na frente. Gasofilaço é o lugar das ofertas. Naquela época, gasofilaço era um negócio redondo de ferro. E isso é importante nessa nossa história. E ficava exposto ali, as pessoas tocavam as suas moedas. E Jesus, ele mede então a devoção dessa mulher, dessa viúva, de uma maneira radical, diferente da forma como nós enxergamos muitas vezes a nossa devoção. A cena, ela é simples, bem simples mesmo. Muitos ricos depositavam grandes quantias. E por que grandes quantias? A cena era assim. Esses ricos, eles vinham com uma bolsa cheia de moedas. E eles pegavam essa bolsa, abriam só um pouquinho da bolsa, e lá do alto eles começavam a despejar, bem devagar, essas moedas. E essas moedas caíam nesse lugar redondo que era de metal, de ferro, e começavam a aquele barulho alto de uma moeda caindo. E aí quando começava a cair muitas moedas, o que acontecia? As pessoas olhavam. Oh, você viu aquele irmão? Você viu aquela pessoa? O tanto de dinheiro que ele depositou no gasofilaço. Oh, aquele irmão é rico. Meus irmãos, isso acontece até hoje. Eu já vi igrejas, já vi histórias, né? Graças a Deus nunca entrei numa igreja assim, mas já vi histórias de igreja que colocava num papel lá no fundo, numerado, das pessoas que mais deram ofertas aquele mês. Número 1. Aí colocava o nome daquela pessoa e a quantidade de oferta que aquela pessoa deu naquele mês. E aí lá no final tinha aquela senhorinha, simples, viúva, que as viúvas eram pobres naquela época. E os homens queriam ali a sua autoridade. Isso acontece até hoje, meus irmãos. Os pastores, quando entra uma pessoa rica dentro da igreja, muitos já se encantam e já chegam, já dão lugar de autoridade para os ricos, porque sabe que o dízimo vai ser alto. No entanto, chega uma viúva. E essa viúva, de maneira simples, ela dá apenas 2 pequenas moedas. Na sua versão, talvez esteja escrito qual era essa moeda, né? Na minha versão, está escrito correspondente a 1 quadrante. 2 moedas correspondentes a 1 quadrante. Essa moeda era uma pequena moeda de cobre, chamada de leptos. Era a pior moeda. Era a moeda de mais baixo valor monetário. Se existisse ainda a moeda de 1 centavo, seria a moeda de 1 centavo. Hoje, talvez a moeda mais baixa, né, que a gente está em circulação, é de 5 centavos. Então, imagina essa cena de chegar uma viúva e pegar 2 moedinhas de 5 centavos e depositar no gasofilaço. Você pode imaginar que diferença vai fazer 10 centavos para a igreja. Era muito melhor essa viúva ter pegado esse dinheiro e guardado e comprado uma bala, que é o que dá para comprar com um valor como esse. Naquela época, talvez, esses 2 leptos, 1 quadrante, dava para comprar talvez um pão ou algo assim. Era algo muito baixo, um menor valor monetário. E ao invés de, quando os ricos depositavam, ao invés de Jesus chamar a atenção, quando um rico depositava, Jesus já olha para os seus discípulos e diz: olha essa cena. Olha essa viúva. Olha o que ela vai fazer. Imagina os discípulos. Jesus, não estou entendendo.
Você está chamando a nossa atenção para olhar para uma viúva depositando 2 leptos? 2 moedinhas que não têm valor algum? Jesus não está entendendo. O que você quer ensinar com isso? O que tem demais essa viúva? Essa viúva não depositou nada. É insignificante. O que os sacerdotes vão fazer com essas 2 moedas? Mas Jesus imediatamente chama a atenção, mostrando o seguinte. Versículo 43 diz: em verdade vos digo que esta viúva pobre ofertou mais do que todos os que ofertaram no gasofilaço. Como que ela ofertou mais, Jesus? Como assim? Por que ela ofertou mais? Porque ela não deu aquilo que sobrava, mas ela deu tudo aquilo que ela tinha. Eu escutei também uma história que dizia o seguinte: tinha um garotinho que ele recebeu R$2, né? Colocando como 2 moedas de R$1, ele recebeu R$2 da sua mãe. E aí a mãe, indo para a igreja, falou assim: filho, ó, este R$1 é da sua oferta. E este R$1 é para você comprar um sorvete depois do culto. Aí ele todo empolgado com as 2 moedinhas dele e tal, não sei o que, todo empolgado, todo feliz. Aí ele andando para a igreja, a hora que ele foi subir um degrau da igreja, ele tropeçou, uma moeda caiu e foi para o ralo, foi para o bueiro. Aí ele olhou para a mãe dele e falou assim: mãe, lá se vai minha oferta. O que ele quis dizer com isso? Eu perdi dinheiro, então a oferta vai para o fim. Mas o que mais importa é o meu sorvete. O meu sorvete eu vou comprar. A minha moedinha de sorvete está aqui comigo. Mas a minha moedinha da oferta foi-se embora. Irmãos, esse é o nosso coração muitas vezes. Nosso coração é muitas vezes de dar aquilo que nos sobra. O que eles ofereciam não afetava o estilo de vida, não afetava a segurança, não afetava o seu conforto. Era uma entrega sem sacrifício. Mas a entrega da viúva pobre, ela entregou tudo o que tinha, todo o seu sustento, toda a sua vida, todo o seu meio de subsistência. Tudo. O ato da viúva é uma demonstração prática do mandamento de amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. Ela não apenas ofereceu dinheiro, ela entregou a sua própria segurança, o seu futuro imediato. Ela entregou a sua confiança em Deus, que cuida de nós. O seu gesto não foi uma transação financeira. O seu gesto foi um ato de fé e submissão total. Ao colocar as suas últimas moedas no gasofilaço, ela estava dizendo, primeiramente, que reconhecia a Deus como seu Senhor. Tu és meu Senhor, és o meu provedor, a minha vida e o meu sustento não dependem dessas 2 moedinhas, mas depende da fidelidade de Deus. E segundo, ela estava dizendo que ela tinha uma obediência radical. Aqui está tudo que eu tenho, pois eu entendi que tudo que eu possuo é de Deus. Irmãos, essa viúva não buscava um reconhecimento humano. Ninguém, além de Jesus e dos seus discípulos, notaram este ato. Ninguém se importou com essa oferta dessa viúva. Ninguém chegou para ela depois e falou assim: olha, parabéns por ter ofertado tudo aquilo que você tem. Talvez as pessoas olharem e falem assim: nossa, que pobre. Que diferença vai fazer essas 2 moedas? Ninguém a elogiou. Ninguém chegou para ela e ofertou alguma coisa. Minha irmã, você ofereceu isso. Não, mas olha, eu vou te oferecer algo melhor. Vamos lá em casa. Ninguém fez isso com ela. Mas Jesus
o Senhor observou o seu ato. Irmãos, Jesus é Deus. E Jesus viu esse ato dessa viúva pobre. E com certeza, Deus a recompensou. Com certeza, Deus a recompensou. Deus olha tudo aquilo que a gente faz. E Ele nos recompensa. A motivação dela era total confiança e submissão a Deus. A viúva fez de Deus o seu Senhor em um sentido literal, demonstrando que a verdadeira senhoridade é medida pelo grau de sacrifício pessoal e pela entrega incondicional do que é mais valioso para nós. Quando você tem Jesus como seu Senhor, você entrega tudo aquilo que você tem. E nós podemos resumir esse texto com a seguinte ideia: se Cristo é o Senhor supremo de nossa vida, então a única resposta coerente é a obediência radical e a entrega total de tudo o que somos e temos. Se Cristo é o Senhor supremo de nossa vida, então a única resposta coerente é a obediência radical e a entrega total de tudo o que temos e somos. A verdade de que Jesus Cristo é o Senhor não é apenas uma doutrina teológica, é um desafio prático que exige uma reorientação total da nossa vida. Se reconhecemos que Jesus é o Adonai, o Senhor, então a nossa vida deve manifestar duas provas concretas dessa submissão. Primeira prova concreta: se Jesus é o seu Senhor, o que comprova é a obediência aos seus mandamentos. A obediência a Jesus, os mandamentos de Jesus, é a linguagem fundamental do amor e o selo de autenticidade de que Jesus é o Cristo de sua vida. Jesus deixou isso perfeitamente claro. Em João 14,15, Jesus diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês vão me obedecer. Vocês vão fazer tudo aquilo que eu faço e tudo aquilo que eu mando. O problema reside no contraste entre dizer que Jesus é o Senhor e praticar o Jesus é o seu Senhor. A declaração se torna vazia e hipócrita quando ignoramos os mandamentos que Jesus nos deu. Eu quero olhar então para alguns mandamentos que Jesus nos deu e mostrar como que nós desobedecemos e como que nós obedecemos. Primeiro, Jesus nos manda amar a Deus, como nós já vimos na semana passada. Como que eu não amo a Deus? Não ter tempo para a comunhão da igreja. Ocupar-se mais com o lazer ou com o trabalho do que com a palavra e do que com a oração. Como que eu obedeço? Dedicar intencionalmente o melhor tempo do meu dia para a leitura bíblica e para a oração. Não é sobra, é o melhor tempo do meu dia. Qual é o horário que eu estou mais concentrado? Qual é o melhor tempo do meu dia para que eu possa ler a Bíblia, para que eu possa orar, fazendo de Deus a nossa prioridade inegociável e não uma atividade de sobra. Ah, não tive tempo de ler a Bíblia. Como que você não teve tempo? Você teve tempo, você só não quis. Ah, não tive tempo de orar. É porque você não quis orar. Segundo, amor ao próximo. Deus, Jesus, nos manda amar ao próximo. Como que nós desobedecemos? Ignoramos as necessidades de um colega de trabalho. Nós retemos perdão, então não perdoamos. Nós falamos mal do próximo, nós murmuramos ou criticamos alguém. Como que eu obedeço, na prática, amar ao próximo? Eu busco ativamente ajudar quem está em dificuldade.
Eu demonstro graça e misericórdia em vez de julgar. Eu sou o primeiro a perdoar e a buscar a reconciliação, espelhando o amor de Cristo. Terceiro mandamento, crescimento espiritual. Jesus nos manda crescer espiritualmente. Como que eu desobedeço o crescimento espiritual? Negligencio a palavra e oração, tratando a fé apenas como um evento de domingo. Eu vou no culto de domingo, e só isso. Mas durante a semana, na verdade no domingo, eu tenho que procurar a minha Bíblia, porque eu não sei aonde eu coloquei. E muitas vezes a Bíblia está até na igreja. E você nem se lembra que a sua Bíblia ficou na igreja, porque você nem encostou nela durante a semana. Como que eu obedeço na prática? Eu medito na palavra de Deus diariamente. Eu priorizo a oração. Eu reconheço que a força e a sabedoria vêm da dependência constante do Senhor. E quarto mandamento, a grande comissão. Como que eu desobedeço a grande comissão de ir fazer discípulos? Eu retenho a mensagem do Evangelho por medo, preguiça ou por considerar a mensagem do Evangelho irrelevante no meu círculo social. Como que eu obedeço na prática? Eu compartilho a esperança que há em Cristo Jesus com os meus vizinhos, com meus amigos, com meus colegas, de forma natural e amorosa, reconhecendo que esta é a missão delegada pelo Senhor a todos os seus servos. Se Jesus de fato é o Senhor, então todo ato, decisão e palavra devem ser uma expressão de obediência aos ensinamentos de Jesus. E por fim, segundo e último ponto da nossa aplicação, para nós encerrarmos esse ponto, essa mensagem. Se Jesus é o seu Senhor, a comprovação é a entrega do seu tudo. É você entregar tudo aquilo que você tem. Como que você pode entregar tudo a Deus? Primeiro, o seu tempo. Entregue todo o seu tempo ao Senhor. Dedicar tempo de qualidade para servir a igreja. Voluntariar-se na comunidade, na igreja. Ou investir em discipulados e relacionamentos. Entendendo que o tempo é um recurso confiado por Deus. E você pode aproveitar esse tempo para a glória de Deus. Segundo, seus talentos e as suas habilidades. Usar os seus dons como liderança, criatividade, comunicação, para abençoar o corpo de Cristo e promover o reino em seu ambiente de trabalho, reconhecendo o seu dom, a sua habilidade como um canal para a glória de Deus. Terceiro, o seu dinheiro. Talvez isso mexa um pouco com você. Como que eu posso usar o meu dinheiro para a glória de Deus? É praticar a generosidade sacrificial, dando muitas vezes além do seu conforto, assim como essa viúva, e investindo em causas que honrem a Deus, depositando a confiança na provisão divina. Isso é Deus quem vai colocar em seu coração. Eu nunca, aqui de maneira alguma, vou pedir que você tenha que depositar tudo aquilo que está na sua carteira, ou tudo aquilo que está no seu banco. Isso quem vai pedir é Deus. Se Ele pedir isso, escute a voz de Deus. Peça a Deus, Deus, quanto que eu tenho que ofertar? Quanto que eu tenho que dar? O que o Senhor me orienta? O que Deus tem colocado em seu coração? E obedeça a Ele a como fazer isso. E quarto, e por fim, a sua vontade. Nós devemos adotar constantemente em nossa vida, como servos de Deus, servos de Jesus, nós devemos adotar a oração. Seja feita
a sua vontade como a bússola da nossa vida, aceitando os caminhos e as circunstâncias que Deus estabelece, mesmo que causem desconforto para nós. Mesmo que a gente não queira, mas se Jesus é o nosso Senhor, então a gente tem que orar: Deus, isso aqui vai ser difícil para mim, eu não quero fazer isso, mas que seja feita a sua vontade, porque eu sei que é o que o Senhor quer. Esta oração, seja feita a sua vontade, deve ser a bússola da nossa vida. Irmãos, a obediência plena, como a da viúva, não retém nada. É a submissão incondicional que oferece a vida inteira. Se Jesus é o seu Senhor, você deve viver com a mentalidade de que você é um mordomo e não um proprietário da sua própria existência. Quem é o Senhor da sua vida? Não sou eu, não é a sua mãe, não é o seu pai, não é o seu marido, não é a sua esposa, não são os seus negócios. O Senhor da sua vida é Deus, não é o seu dinheiro, não é a sua casa, não é o seu carro, não é o seu conforto. O Senhor da sua vida é Jesus Cristo. Que Ele seja o seu Senhor, para que você viva para a glória de Deus. Pai querido, nós clamamos a Ti, ó Deus, porque é um desafio tão grande, meu Pai. E nós reconhecemos, ó Deus, que muitas vezes o Senhor de nossa vida somos nós mesmos. É o nosso coração egoísta, assim como o coração dos escribas, que só se importam consigo mesmo, que não se importam em amar ao Senhor e amar ao próximo. Ó Deus, nós queremos reconhecer que Jesus não é apenas um filho de Davi, Jesus não é apenas um filho de homem, Jesus é o próprio Deus e é o Senhor de nossas vidas. Ó Deus, se nós declaramos que amamos a Jesus, então que a gente obedeça a Jesus em tudo. Em tudo que fizermos, ó Pai, que seja em obediência total a Cristo Jesus, que seja em obediência total a Deus Pai, que seja em obediência total ao Espírito Santo, que nos conduz, que nos direciona para onde nós devemos seguir e viver. Meu Pai, eu te peço que o Senhor nos ajude, ó Deus, a não buscarmos nossos próprios interesses, mas buscarmos o interesse do próximo, a servir ao Senhor com alegria e não como peso, a ter alegria em ofertar ao Senhor, a ter alegria em dedicar os nossos talentos ao Senhor, o nosso tempo ao Senhor, que a leitura bíblica diária e a oração não seja considerado como uma perda de tempo, mas como um investimento celestial, como um tempo, ó Deus, em que podemos ter comunhão com o Senhor, e que nós possamos com alegria dedicar esse melhor tempo de nosso dia nesta comunhão com o Senhor. E que o restante daquilo que fazemos seja apenas um resto, mas que tudo possamos fazer para a glória do Senhor. Ó Deus, nos perdoa, porque muitas vezes nós não colocamos o Senhor como nosso Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, e transforma o nosso coração, para que a gente possa viver, ó Deus, entendendo que Jesus é a autoridade máxima sobre nossa vida. Meu Pai, que a partir de amanhã nós possamos, ó Deus, a partir de hoje, na verdade, mas começando essa semana, nós possamos já acordar amanhã dispostos e pensando como que eu posso obedecer a Jesus, o que eu posso fazer, como que eu posso ter alegria em ler a Tua Palavra, como que eu posso orar mais, como que eu posso amar mais o meu irmão, como podemos amar mais a Deus e amar o próximo. Ó Pai, nos ensina, por meio da Tua Palavra e por meio
da soberania do Espírito Santo e nos guiar aonde podemos fazer, ó Pai, o que podemos fazer. Assim oramos, meu Deus, pedindo que o Senhor abençoe essa semana, que seja uma semana transformadora em nossas vidas. E oramos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe em tudo o que formos fazer. Oramos para que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai e o consolo do Teu Santo Espírito esteja conosco, hoje e para todo sempre. Amém e amém.